Com mais de 60% da população vacinada com a primeira dose, Brasil avança em campanha de imunização anti-Covid com a chegada de mais vacinas. São Paulo em alerta. A variante Delta já corresponde a 70% dos casos de Covid na capital do estado. Estudo americano aponta que a variante Delta não provoca casos mais graves de Covid-19 em crianças e adolescentes. Reforma do imposto de renda aprovada na Câmara provoca preocupação em vários setores da economia. Presidente Bolsonaro assina a concessão de um trecho de mais de 500 quilômetros de ferrovias na Bahia. Após atrito, Banco do Brasil e Caixa anunciam permanência na Febraban. FIFA avança em projeto que prevê a Copa do Mundo a cada 2 anos. E as notícias das Paralimpíadas. Brasil ganha mais medalhas de ouro e faz a melhor atuação na história da competição. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A reforma do imposto de renda aprovada ontem pela Câmara dos Deputados tem provocado preocupação em vários setores da economia. Entidades se manifestaram contra o texto aprovado e dizem que vão tentar aperfeiçoar o texto quando ele for discutido no Senado. O texto aprovado nesta quinta-feira pode sofrer alterações no Senado Federal, mas entidades manifestam preocupação com o teor do que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A Confederação Nacional dos Municípios afirmou em nota que está insatisfeita e perplexa com o desfecho do processo de votação. Acusa o relator da proposta, deputado Celso Sabino, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, de cederem a pressões e lobbies e dizem que eles descumpriram o acordo firmado com o movimento municipalista, aprovando um texto que provoca perdas da ordem de 9,3 bilhões de reais ao ano para as cidades brasileiras. O deputado Celso Sabino, relator da proposta, assumiu que lobby existe, mas disse que o texto beneficia pequenas empresas e os cidadãos mais pobres. Lobby de toda sorte, sim, perpetrou o seu trabalho aqui na Câmara dos Deputados no sentido de melhorar para um setor ou para outro, de tentar buscar uma isenção para algum setor específico. E os deputados demonstraram não só a preocupação geral com o povo brasileiro, mas especialmente com as menores, as micro e pequenas empresas, as médias empresas, que são a ampla maioria das empresas no Brasil, e especialmente com aqueles brasileiros de menor renda. Estudo do economista Sérgio Gobetti para o Concefaz, Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda, Finanças e Receitas dos Estados, dá conta que a queda na arrecadação será de 41 bilhões de reais para municípios, estados e União, mas o relator disse que não haverá redução. Ao contrário, pode haver aumento na arrecadação. Não vamos ter contribuição alguma para o aumento do déficit fiscal, ao contrário. Acreditamos que essas medidas de desoneração do capital produtivo vai gerar um impulsionamento da economia que vai gerar, inclusive, mais arrecadação. O argumento é endossado pelo professor de economia do IBMEC. Há uma série de itens que foram incluídos na reforma, que passaram despercebidos, mas que são entendimentos do CARF e que vão aumentar a base de arrecadação das empresas. Então, o lucro tributável vai ser aumentado. Isso não foi analisado por muita gente. É outro fator que explica o crescimento da arrecadação. A Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, também manifesta preocupação e diz que vai atuar fortemente para tentar aperfeiçoar o texto junto ao Senado. De acordo com a nota pública divulgada pela Fiesp, alguns segmentos, em especial as empresas de médio porte, serão prejudicadas, o que é inaceitável neste momento, que é fundamental estimular a recuperação econômica e a geração de empregos. O novo imposto de renda aumenta a faixa de isenção dos que não precisam declarar. Antes, quem ganhava até R$ 1.900 não precisava prestar contas com o leão. Agora, esse valor aumenta para R$ 2.500. O economista do IBMEC avalia que é um ganho para a população de baixa renda e para as pequenas empresas. Mas para as pessoas físicas de classe média e alta, vai depender caso a caso. Aquelas pessoas que fazem a declaração completa e que têm uma renda um pouco maior, não está claro se o ganho que vem da atualização da faixa de rendimento vai ser compensado ou não pela perda daquelas isenções que a gente tinha. Por exemplo, até
recentemente, o valor dessas isenções poderia somar no máximo R$16 mil. Pelo projeto aprovado na Câmara, esse valor cai para R$10 mil. O conselheiro do Conselho Federal de Economia diz que, embora tenha havido avanço na cobrança dos mais ricos, uma reforma tributária mais ampla precisa ser feita. Nos países que nós temos como referência no mundo capitalista, eu estou falando de Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, nesses países a alíquota máxima do imposto de renda que o contribuinte é obrigado a pagar é da ordem de 38% a 40%. A nossa alíquota máxima é de 27,5%. De modo que seria muito interessante que houvesse, sim, uma reforma tributária mais significativa, mais importante no que diz respeito ao ajustamento dessa opção que nós traçamos há muitos anos, no que diz respeito à tributação sobre os bens e serviços, que é a tributação indireta, versus a tributação direta, dentro da qual está o imposto de renda. Nós procuramos o governo federal e a Receita nos informou que só vai se manifestar após a aprovação final do texto. E seguimos agora com dados atualizados da vacinação contra a Covid no Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicadas 199.583.615 doses. Desse montante, 63% da população já receberam a primeira dose das vacinas e mais de 65 milhões de pessoas já estão totalmente imunizadas, com 2 doses ou com a vacina de dose única, o que representa mais de 30% do total. E o Instituto Butantan entregaram hoje mais 2 milhões de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunizações do Governo Federal. Com o novo lote, o Butantan supera a marca de 94 milhões de unidades entregues ao Ministério da Saúde. A variante Delta já é dominante na cidade de São Paulo. A Prefeitura informou que os casos da cepa indiana correspondem a 70% do total de casos de Covid na capital. Essa foi a primeira vez que a Delta superou a Gama. Um balanço divulgado pela Prefeitura da capital paulista revelou que a variante Delta do coronavírus já corresponde a 69,7% das amostras analisadas na cidade. O dado é referente a casos confirmados da doença entre os dias 15 e 21 de agosto. Houve aumento em relação ao boletim divulgado na semana anterior, que apontava que a Delta representava 43,5% das amostras analisadas. A gestão municipal afirmou que não há risco de pressão sobre o sistema de saúde da capital neste momento. A proporção das variantes no estado de São Paulo é calculada por meio da análise genética de cerca de 600 amostras por semana, que são enviadas para uma rede de laboratórios parceiros do Instituto Butantan. Foram registrados 395 novos casos da Delta na cidade de São Paulo, chegando ao total de 800 casos identificados desde que a variante foi confirmada pela primeira vez na capital paulista em julho. No estado de São Paulo, foi confirmada nesta semana a primeira morte pela variante Delta. A vítima é uma mulher de Piracicaba, de 74 anos, com comorbidade. Ela já estava vacinada com as 2 doses do imunizante Coronavac. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos apontou que a variante Delta não provoca casos mais graves de Covid em crianças e adolescentes em comparação com outras variantes. É o que mostram os primeiros dados divulgados nesta sexta-feira pelas autoridades de saúde dos Estados Unidos. A preocupação com as consequências da variante Delta entre os mais jovens tem aumentado, com um número crescente de crianças hospitalizadas nas últimas semanas. Os Centros de Prevenção de Doenças, principal agência federal americana de saúde pública, estudaram dados de pacientes internados por Covid-19 em 99 condados de 14 estados. A agência comparou o período do começo de março a meados de junho com meados de junho ao fim de julho, quando a variante Delta se tornou dominante nos Estados Unidos. Entre esses 2 períodos, a taxa de hospitalização de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos se multiplicou por 5, mas a proporção de crianças e adolescentes hospitalizados por doenças graves, como aqueles internados em unidades de terapia intensiva, foi semelhante antes e durante o período em que a Delta era dominante, aponta o relatório.
E agora o ranking mundial de imunização. Já foram aplicadas mais de 5 bilhões e 300 milhões de unidades de vacinas anti-Covid, de acordo com a Universidade de Oxford. A China continua na liderança e registra 2 bilhões e 80 milhões de doses. A Índia, em segundo lugar, aplicou quase 670 milhões. Na sequência, os Estados Unidos superam os 372 milhões de doses. Em quarto lugar está o Brasil, que se aproxima dos 200 milhões de vacinas aplicadas. E fechando o ranking dos 5 mais está o Japão, que ultrapassa a marca de 133 milhões de aplicações. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que permite a quebra temporária de patentes para vacinas e medicamentos para enfrentamento de emergências de saúde. A nova lei estabelece garantias sobre a ação emergencial, protege o titular contra a exploração indevida e fixa parâmetros mínimos para a remuneração. E veja a seguir, Bolsonaro aciona a STF por mudança em ICMS sobre combustíveis. E ainda, governo oficializa concessão de ferrovias na Bahia. O governo assinou hoje na Bahia a concessão de um trecho de mais de 500 quilômetros de ferrovias. O empreendimento, que vai interiorizar o desenvolvimento, será uma ligação entre as cidades de Ilhéus e Caetité. De integração oeste-leste, a FIOL terá mais de 1.500 quilômetros de extensão. O empreendimento foi dividido em 3 partes. A concessão para o primeiro trecho foi assinada nesta sexta-feira. A empresa que recebeu a concessão deverá entregar 537 quilômetros de trilhos até 2025, para que seja iniciado o transporte anual de 18 milhões de toneladas de grãos e minério de ferro. Até lá, haverá intensa atividade na região. Com isso, a FIOL também beneficiará a vida dos baianos, pois serão mais de 80 mil empregos, diretos e indiretos, gerados com a concessão. Número que será ainda maior na medida em que a ferrovia avançar em suas fases 2 e 3, atingindo o oeste baiano, agregando os grãos da região de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães. O leilão do trecho da FIOL ocorreu em abril deste ano. A Bahia Mineração ficou responsável pela concessão pelo período de 35 anos. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, a FIOL 1 receberá investimentos privados de 3 bilhões e meio de reais. Mais da metade será para o término do segmento de 537 quilômetros, que já está com 75% das obras concluídas. Nesse mês de setembro, a gente está assinando o contrato da Ferrovia de Integração Oeste-Leste e nós estamos dando início às obras da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. E por que isso é importante? Porque a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que nasce lá no Mato Grosso, vai se conectar com a Ferrovia de Integração Oeste-Leste aqui na Bahia. A gente vai ver carga do Centro-Oeste saindo pelo Porto Sul, saindo pelo Porto de Ilhéus. Isso é o futuro. O futuro está chegando aqui. O futuro está chegando nessa região. E aí nós vamos continuar seguindo nessa obra que está avançando na direção de Correntina, na direção de Barreiras e que vai avançar até Figueirópolis, em Tocantins. Na solenidade de concessão, o presidente Jair Bolsonaro elogiou a atuação dos ministros na execução das obras e falou sobre as comemorações da próxima terça-feira. Disse que passará o 7 de setembro em Brasília e depois em São Paulo e reagiu ao que chamou de críticos do governo. Não podemos admitir que uma ou duas pessoas, usando da força do poder, queiram dar outro rumo para o nosso país. Essas uma ou duas pessoas têm que entender o seu lugar. E o recado de vocês, povo brasileiro, nas ruas, na próxima terça-feira, dia 7, será o ultimato para essas duas pessoas. Curvem-se à Constituição, respeitem a nossa liberdade. Entendam que vocês dois estão no caminho errado.
porque sempre dá tempo para se redimir. O Banco do Brasil afirmou nesta sexta-feira que não pretende deixar a Federação Brasileira dos Bancos. Isso depois da Febraban publicar uma nova nota reiterando o apoio do manifesto e informando que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica não endossaram. Em comunicado público, a Federação Brasileira de Bancos reafirmou o apoio ao manifesto A Praça dos Três Poderes, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e que não foi publicado oficialmente. No começo da semana, o texto vazou e provocou desconforto nos setores da economia. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil teriam ameaçado deixar a federação por conta da adesão ao manifesto. O Banco do Brasil informou em nota nesta sexta-feira que, após negociações respeitosas entre os membros da Febraban ocorrido ao longo da semana, o Banco do Brasil não tem intenção de se dissociar da federação e reafirma a admiração pela história construída ao longo de 50 anos pela Febraban. O presidente do banco, Fausto Ribeiro, disse que o comunicado da Febraban, por um lado, reafirma a convicção pelo conteúdo pacífico e equilibrado do manifesto e, por outro, acena os bancos públicos quando registra a desvinculação do movimento liderado pela Fiesp, contribuindo para a solução do impasse. A Caixa Econômica informou em nota que o caso está encerrado e não tem mais nada a acrescentar. Na mais recente nota publicada pela Febraban, a federação diz que respeita a opção dos bancos de não apoiar o manifesto e diz que considera que o conteúdo foi amplamente divulgado pela mídia, cumprindo a finalidade esperada. Conforme a nota, o manifesto foi assinado por mais de 200 entidades no último dia 27 de agosto. A Febraban avalia que o assunto está encerrado e diz que não ficará mais vinculado às decisões da Fiesp, que, sem consultar as demais entidades, resolveu adiar a publicação do manifesto. O texto, que vazou na segunda-feira, faz defesa da harmonia entre os poderes. Diz que o Legislativo, Executivo e o Judiciário devem respeitar os limites de atuação, pois nenhum é mais importante que o outro. O manifesto afirma ainda que vê com grande preocupação a escalada de tensões e hostilidade entre autoridades públicas e que o momento exige serenidade para que o Brasil supere a pandemia, volte a crescer e gerar empregos, reduzindo as carências sociais que atingem amplos segmentos da população. A expectativa é que a publicação oficial do manifesto seja feita após as manifestações do 7 de setembro. A Caixa Econômica Federal liberou hoje para saques e transferências a 5ª parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de março. A 6ª parcela do auxílio será paga para esse grupo no dia 23 de setembro. Nesta sexta-feira, o dólar fechou estável em R$ 5,183 na venda, como ontem, após dados fracos sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos reforçarem as chances de manutenção dos estímulos por mais algum tempo. Com o resultado, a moeda norte-americana tem alta de 0,27% no mês. Na semana, acumulou queda de 0,19% e no ano de 0,07%. As dificuldades e as conquistas durante o período de aulas remotas na pandemia viraram poesia aos olhos de alunos na capital de Mato Grosso do Sul. Entre versos e prosas, eles lançaram um livro. O livro Tessitura do Olhar reúne poemas de 20 alunos do 5º ano da Escola Municipal Professora Oliva Enciso, que fica no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Saudades dos meus amigos, saudade dos acampamentos, família reunida sob céu de estrelas, saudades do calor de amizade. A saudade de que a Isadora fala no poema é de alguém que se foi recentemente, deixando uma lacuna enorme no coração de toda a sua família. Do meu pai, que faleceu 31 de dezembro, de Covid. Os alunos tiveram a liberdade de escrever sobre o que quisessem, mas o livro fala muito de saudade e não é difícil entender por quê. Os poemas que estão neste livro traduzem o sentimento de uma geração de crianças que foram profundamente impactadas pela pandemia. Vocês vão encontrar poemas de saudades de criança que perdeu o pai. Vocês vão encontrar sobre a pandemia, a vontade que eles têm de fazer um piquenique junto com a família, de poder sair, não poder. Vocês vão encontrar o amor pelos animais, pela natureza. Então são vários temas que eles escolhiam. Nunca teve um tema central. A liberdade sempre foi o meu patamar. Escolha o que vocês querem.
A professora Carmen Lúcia bolou o projeto para ajudar os alunos que estavam com dificuldade com a leitura e a escrita, mas os benefícios de trabalhar os poemas com as crianças foram muito além. Muitos venceram a timidez. Muitos hoje me buscam para falar, professora, nesse texto eu encontrei a poesia. Hoje eu sei ler o que é uma poesia dentro de um poema. A Isadora que o diga. Eu era muito tímida, não conseguia nem falar um A na frente de todo mundo. A professora conseguiu patrocínio para publicar 300 exemplares. O livro foi lançado na quadra da escola com a presença dos pais dos autores, os poetas que ajudaram no projeto, a secretária de Educação e o prefeito Marcos Tradi. Reconhecidamente a nível de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Poxa vida! Entre versos e prosas, um projeto lindo, encantador. Pura poesia no olhar, na escrita, nos gestos, palavras e versos. Campo Grande agradece. E veja a seguir atualizações e números da pandemia pelo mundo. E veja também, AstraZeneca e União Europeia chegam a acordo em disputa sobre vacinas. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 756 óbitos por Covid e pouco mais de 25.500 novos casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Confira agora os números dos países mais afetados por contaminação da doença. O mundo contabiliza mais de 219.580.000 casos confirmados e ultrapassou a marca de 4.549.000 mortes. Os Estados Unidos estão próximos dos 39.708.000 diagnósticos e um total de 645.143 óbitos. A Índia quebrou a barreira dos 32.906.000 casos. O Brasil passou da marca dos 20.856.000 pessoas diagnosticadas e registra 582.670 mortes. O Reino Unido se aproxima dos 6.937.000 casos de Covid. E a França tem mais de 6.897.000 pessoas contaminadas pela doença. A União Europeia e o laboratório AstraZeneca chegaram a um acordo para a entrega de vacinas contra a Covid-19 até março de 2022. As duas partes anunciaram que chegaram a um acordo sobre a entrega das vacinas contra o coronavírus, após a polêmica sobre os atrasos na distribuição. O laboratório sueco-britânico se compromete a entregar até março do próximo ano 200 milhões de doses do contrato de 300 milhões de vacinas, firmado no ano passado com a Comissão Europeia. Os primeiros 135 milhões devem ser distribuídos antes do final de 2021. A União Europeia acusou a AstraZeneca de priorizar as entregas de vacinas para o Reino Unido e não para o bloco. Já a Comissão Europeia entrou com ações nos tribunais belga em abril deste ano para exigir as entregas ou impor grandes multas diárias. Enquanto isso, a empresa argumentou que seu contrato com o bloco apenas exigia que ela fizesse os melhores esforços para cumprir as metas de entrega e que o congestionamento da produção em suas fábricas europeias era inevitável. Em junho, uma decisão provisória de um tribunal de Bruxelas impôs à AstraZeneca um novo cronograma de entregas. 12 milhões de crianças voltaram à escola na França usando máscaras, álcool em gel e mantendo distância uma das outras nos pátios, em meio a regras rígidas para conter a disseminação da Covid-19. Com a proximidade do fim do verão boreal, o tradicional retorno escolar na Europa acontece este ano em um calendário de tensão da pandemia e radicalmente diferente após os últimos 6 meses de estudos interrompidos e prejudicados pela doença. O cenário é incerto devido aos novos surtos de coronavírus em vários países do continente. Neste mês, as crianças na França e Bélgica retornaram às escolas.
O presidente da França, Emmanuel Macron, que visitou uma escola primária na cidade portuária de Marsella, no sul do país, fez um apelo aos alunos para que respeitem as regras, dizendo em um vídeo publicado nas redes sociais que o governo está fazendo o necessário para tornar a volta às aulas o mais normal possível e que, mesmo vacinado, é preciso continuar a usar máscara na sala de aula. Durante a visita, Macron foi vaiado na instituição de ensino, no dia em que marca o retorno das crianças às atividades escolares. Estamos felizes que as crianças estão retornando, isso é muito bom. É importante essa volta às aulas e tudo mais. Vejo hesitação em todo mundo, mas é a vida. Vamos encontrar soluções como máscara e o distanciamento. Eu não sei, ninguém sabe ao certo. Na França, onde a taxa média diária de contágio por Covid tem desacelerado, mesmo assim se luta contra uma quarta onda da pandemia. E o governo pretende aplicar uma terceira dose de vacina em cerca de 18 milhões de pessoas até o início de 2022. Os mais de 12 milhões de alunos franceses de todos os níveis de ensino que retornaram às aulas devem respeitar as determinações das autoridades de saúde. A máscara é obrigatória para os professores e estudantes a partir de 11 anos, inclusive do lado de fora dos colégios. Apenas 47% dos jovens franceses de 12 a 17 anos estão totalmente vacinados. E isso é uma preocupação para a disseminação do coronavírus em geral. E por quanto tempo as aulas podem permanecer abertas? As autoridades europeias querem evitar a qualquer custo que as escolas se transformem em focos de propagação da Covid-19. Em alguns países, os recreios serão organizados por turnos para evitar a aglomeração. Em outras nações europeias, como na Grécia, o retorno às aulas está previsto para o dia 7 de setembro. Ainda pode ser atrasado em uma semana. Já na Espanha, a volta às aulas vai ocorrer de maneira gradual entre 4 e 15 de setembro, dependendo das regiões. O uso de máscara é obrigatório para alunos com mais de 6 anos. Alemães, norte-irlandeses e escoceses já tinham retornado às aulas em agosto. Um estudo preliminar comprova que as máscaras são eficazes contra a Covid. O impacto do uso da proteção foi analisado em comunidades de Bangladesh, na Ásia. Pesquisadores das universidades americanas de Stanford e Yale analisaram 340 mil moradores de Bangladesh, na Ásia, e confirmaram que as máscaras faciais são eficazes contra a Covid. O levantamento apontou que grupos que usavam proteções com maior poder de filtragem tiveram melhores resultados na redução de casos da doença. O estudo foi conduzido entre novembro de 2020 e abril deste ano. Os participantes foram divididos em 2 grupos. No primeiro, os pesquisadores selecionaram aleatoriamente 300 vilas com mais de 178 mil pessoas, em que estimularam o uso da máscara por meio da distribuição gratuita e campanhas públicas para o incentivo. No outro grupo, com quase 164 mil pessoas monitoradas, não foi desenvolvida nenhuma ação de incentivo. O grupo que foi estimulado a utilizar máscaras apresentou uma redução de 9,3% na prevalência de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em relação ao grupo que não foi incentivado a usar a proteção. Nas comunidades que usaram exclusivamente máscaras cirúrgicas, a redução na prevalência foi maior, de 11,2%. Com isso, os pesquisadores explicaram que, mesmo com as vacinas eficazes na prevenção de casos graves e hospitalizações por Covid, não devemos descartar o uso de máscaras que impedem a transmissão do vírus. O uso da proteção facial é uma estratégia barata e viável também para países que ainda não dispõem de vacinas para toda a população. O robô da NASA recolheu a primeira amostra de rocha de Marte. Segundo a NASA, desta vez, o robô teve sucesso na missão. Em agosto, a agência espacial tentou recolher a primeira amostra, mas o material não entrou em um dos tubos que o robô possui para guardar as amostras. O objetivo desse trabalho é procurar sinais de vida antiga, como vestígios de vida microbiana fossilizada na rocha, e também compreender melhor a geologia marciana. A NASA prevê uma missão encarregada de trazer as amostras de volta à Terra por volta de 2030. E a seguir as notícias das Paralimpíadas. E ainda o projeto da FIFA que prevê a Copa do Mundo a cada 2 anos.
Em evento realizado hoje, o representante do Comitê dos Jogos de Paris 2024 anunciou que espera aproximar o público das Paralimpíadas. O CEO dos Jogos de Paris 2024, Etienne Toboat, disse nesta sexta-feira que a equipe está orgulhosa de conduzir o desenvolvimento de um novo padrão global para acessibilidade em grandes eventos esportivos e culturais. Toboat classificou os Jogos Paralímpicos de Tóquio como fantásticos e disse que o objetivo da França é levar este evento para mais próximo do público. A acessibilidade vai estar no centro de nosso projeto. Este é o compromisso básico e com Paris 2024 temos o orgulho de impulsionar o desenvolvimento de um novo padrão global de acessibilidade em grandes eventos esportivos e culturais. No mesmo dia, o primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga se encontrou com o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, Andrew Parsons. Suga anunciou que vai deixar o poder no momento em que pesquisas apontam sua alta impopularidade. Os japoneses se preparam para o encerramento dos Jogos Paralímpicos de Tóquio no domingo. Com a pandemia da Covid se abatendo sobre o Japão, o evento deste ano teve a participação do público significativamente reduzida. Agora, os franceses ficam na expectativa de que, em 2024, o público possa lotar as arquibancadas para vibrar pelos atletas. A delegação brasileira está dando um verdadeiro show em Tóquio. Hoje foi o dia de ganhar mais uma medalha de ouro. Agora falta muito pouco para nossa equipe fazer história nas Paralimpíadas. A delegação brasileira conquistou um ouro inédito no goalball masculino. O Brasil ignorou qualquer pressão para afincar os pés pela primeira vez no topo paralímpico. Numa atuação perfeita, bateu a China por 7-2 e garantiu o título nos Jogos de Tóquio. Leomon e Parazinho, 3 vezes cada, e Romário lideraram a seleção em busca da vitória e da medalha de ouro. O Brasil deixa o Japão com uma campanha quase perfeita. Foram 6 vitórias e apenas uma derrota. Dona de 2 títulos mundiais, a seleção conquistou a medalha que faltava. O ouro junta-se à prata de Londres em 2012 e ao bronze do Rio em 2016, na galeria de conquistas do time brasileiro. Esse foi o 20º ouro da delegação brasileira nas edições dos Jogos Paralímpicos deste ano. Nesse penúltimo dia de jogos, o Brasil tem grandes possibilidades de ganhar o ouro e quebrar os recordes de medalhas douradas. Teremos amanhã a final do futebol de 5 entre Brasil e Argentina, além de campeões mundiais em ação como Petrúcio Ferreira no atletismo. Thiago Paulino não é mais campeão paralímpico do arremesso de peso F57. Na noite de hoje, o resultado foi atualizado com a retirada do ouro do brasileiro nas Paralimpíadas. Thiago teve todos os arremessos cancelados. O Comitê Paralímpico Brasileiro não soube explicar o motivo da anulação. Com a decisão, o Brasil perdeu a 21ª medalha de ouro conquistada na competição. Vamos ver agora como está o ranking geral. A China lidera o ranking com 87 medalhas de ouro, 52 de prata e 47 de bronze. A Grã-Bretanha está no 2º lugar e acumula 38 medalhas de ouro. Em terceiro agora estão os Estados Unidos com 35 ouros. Na 4ª posição está o Comitê Russo, com os mesmos 35 ouros, mas com 30 medalhas de prata. Com a anulação da medalha de ouro de Thiago Paulino, o Brasil agora está no 7º lugar, com 20 medalhas de ouro, 15 de prata e 27 de bronze. A FIFA, a entidade máxima do futebol, deseja implementar a Copa do Mundo e torneios continentais, como, por exemplo, a Copa América, a cada 2 anos, a partir de 2028. A informação foi revelada nesta sexta-feira pelo ex-técnico francês Arsène Wenger, atual diretor de desenvolvimento de futebol mundial da FIFA. O objetivo é que ao término de cada temporada europeia, encerrada no mês de junho, aconteça um grande evento envolvendo as seleções. A entidade garante que o novo projeto não tem finalidade econômica, mas visa que os ciclos dos jogadores dentro das seleções sejam melhor aproveitados.
Wenger destaca que os jogos de competições eliminatórias que antecedem os grandes eventos, como a Copa do Mundo, atraem pouco interesse dos jovens de 15 a 20 anos de idade. Mesmo com a reclamação dos clubes de que os calendários das temporadas estejam apertados e aí das seleções diminuam o rendimento dos atletas em campo, Wenger garantiu que após cada competição seria fixado um período de descanso obrigatório de 25 dias para os jogadores antes do início de uma nova temporada, o que não afetaria na produtividade dos atletas. A programação de competições da FIFA está garantida até 2024, além da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá. Agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz falou sobre o domínio do apetite para que sejamos alimentados apenas por aquilo que Deus coloca em nossa mesa. A Bíblia diz que na hora que eles receberam, aqui, olha, vou ver o versículo 38, ó. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço, a direção foi para um: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de erva para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas. Ele falou para o moço dele: você vai fazer isso assim, assim, assado. Um saiu, não foi o moço, porque se fosse o moço a Bíblia diria: o moço saiu. Mas um saiu, um outro talvez ouviu e falou: vou sair na frente, vou fazer essa comida, vou dar de comer para o povo. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo porque as não conheciam. Cuidado de quem você tem ouvido a palavra. Ele conhece o que está falando? Ele conhece a palavra de Deus? Tem gente que, como Satanás, a Bíblia diz que ele falou para Jesus: lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece com o teu pé em pedra. O diabo deu a palavra de Deus para Jesus, mas não deixava de ser diabo. Nunca deixou de ser diabo. Você me desculpe. A pessoa que, às vezes, diz ser conhecedora da Bíblia, tem que ter uma vida de acordo com a Bíblia. Uma vida mudada, de santidade, de bom exemplo, de homem de Deus, de mulher de Deus. Então veja quem é que está te dando a palavra e você está comendo, hein? Então aquele que não foi o moço, saiu na frente para fazer a comida e fez. Assim, versículo 40, tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Ainda comeram. Alguns de nós estamos aí querendo comer. E aquilo, ao invés de ser vida, pode ser morte. O que Deus dá sempre opera milagres. Se não for de Deus, não adianta. Tenha domínio próprio, domínio no apetite, para não sair comendo tudo que te oferecerem. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.